Fala galera, Eduardo da Cervejaria Corini, estou aqui para mostrar em menos de 5 minutos que é possível você fazer o controle, o monitoramento, a gestão do seu CMV apenas com uma planilha no Excel. Bom, então vamos lá. Como é que essa ferramenta está estruturada? A gente tem as abas em azul, que são as abas em que a gente imputa os dados. As abas em amarelo são as abas em que a gente tem que fazer o uso delas apenas quando houver uma atualização no cadastro dos produtos ou na ficha técnica. E as demais abas trabalham pela gente porque são só fórmulas. Então vamos lá, começando pelo início. Primeira coisa, a gente cadastra todos os SKUs nessa aba de cadastro, cadastra os fornecedores e cadastra os pratos que a gente comercializa no estabelecimento. Nesse caso hipotético, eu estou trabalhando apenas com 2 pratos. Tá? De novo, as colunas em azul são as colunas em que a gente faz os inputs dos dados. As colunas em preto são fórmulas. A ficha técnica, ou seja, os pratos eles já estão discriminados, esses 2 pratos estão discriminados em termos de SKUs, com as suas respectivas quantidades. Aqui a gente já traz a data da última entrada desse SKU no nosso estoque, o custo desse último lançamento de compra, e aqui traz o custo da porção, ou seja, o custo do quilo, no caso, vezes a quantidade que está prevista na ficha técnica. Quando eu consolido esses dados, eu consigo saber exatamente qual é o custo de cada produto. Imputando o preço, eu tenho o CMV teórico individual de cada um dos produtos. Bom, aqui é a aba em que a gente cadastra as entradas dos produtos. De novo, as abas em azul são as que a gente imputa os dados, as abas em preto a gente não se preocupa. Aqui a gente cadastra as vendas, isso aqui você pode importar direto do seu sistema de vendas, não precisa fazer um input manual. E com base nessas vendas a gente consegue saber o CMV teórico, que nada mais é do que a quantidade vendida no determinado período, vezes o que está previsto na ficha técnica. Então nesse caso aqui, a gente tem o filé mignon, que saiu 2,8 kg do filé mignon por conta da venda dos parmegianas e saiu 0,8 kg de filé mignon por conta da venda do fendas de mignon. A gente consolida esses dados e sabe que então nesse período a gente teve uma saída de 3,6 kg de filé mignon teoricamente. Depois disso a gente verticaliza esses dados que estão consolidados. Quando eu falo verticalizar é basicamente transformar essas abas aqui, essas colunas de datas em linhas, e a verticalização vai nos permitir fazer o balanço teórico. E esse balanço ele tem um grau de assertividade muito grande, porque a gente não faz análise pelo preço médio, a gente faz a análise do valor que realmente custou de saída do estoque em função de cada lote que foi comercializado. Aqui, essa planilha é onde toda a magia acontece. E aqui a gente encerra a análise do CMV teórico. Isso aí vai imputar os dados para um painel que eu vou mostrar para vocês no final. A partir de agora a gente faz a análise do CMV real. Para fazer a análise do CMV real, não tem como, a gente precisa fazer o balanço de estoque, entender qual é a posição de estoque que a gente tem. A gente faz isso semanalmente, imputa os dados aqui, poderia fazer de outra forma, poderia utilizar uma macro, enfim, a gente já imputa isso aqui diretamente. Esses dados do estoque, a gente também tem os dados das compras, ou seja, nada mais é do que os dados das entradas que estão verticalizados em formato de painel. E então, a partir do estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final, a gente chega então no CMV real de cada um dos períodos para cada um dos SKUs. Tá? Então aqui, basicamente, a gente está vendo qual é a quantidade que saiu, que foi movimentada do estoque realmente. Esse CMV real, ele também é verticalizado, e a partir dessa verticalização a gente faz o mesmo balanço que a gente faz teórico, a gente também faz o balanço real. Isso tudo vai alimentar um painel. Então nesse painel a gente consegue saber qual que foi a venda que a gente teve em determinado período, qual foi o custo teórico, qual foi o custo real, e a partir daí consegue calcular o CMV teórico e o CMV real. Então você pode ver que, como os dados são totalmente hipotéticos, eles variam bastante aqui, e tem determinados meses até que o CMV real é menor do que o teórico. Isso também pode acontecer. Você consegue saber exatamente o custo, ou seja, o que você poupou ou o que você desperdiçou nessa linha de variância, ou seja, nada mais é do que a diferença entre o CMV real para o CMV teórico. Tá? E aí a gente consegue saber se efetivamente a gente teve um desperdício ou não no mês, se a gente teve algum ganho. Além disso, a gente tem uma aba aqui de variância, em que a gente consegue ver qual que é a quantidade de determinado SKU que variou entre o CMV teórico e o CMV real. Então, nesse caso específico aqui em fevereiro, por exemplo, a gente teve 1,4 kg de filé mignon que foram desperdiçados, foram perdidos, ou, enfim, simplesmente o que a gente, na teoria, esperava que teria sido movimentado foi 1,4
a mais do que a gente esperava. A gente também consegue